Bom dia, prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo. Hoje, o título da nossa mensagem é Deus, o Sábio Arquiteto. E o texto bíblico para a nossa reflexão é o Salmo de número 19, versículos 1 a 14. Assim diz a palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras. Nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como noivo depois do casamento. Alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder de seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós nos entregamos agora a Ti e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja capacitando as nossas mentes a compreenderem o significado da Tua palavra. Querido Deus, nós pedimos também o perdão dos nossos pecados. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós oramos a Ti. Amém. Essa de Queiroz escreveu: a arte é um resumo da natureza feito pela imaginação. Não há obra mais grandiosa que a natureza. A natureza é a expressão artística mais bela que pode haver. A natureza obedece a leis constantes em termos de princípios matemáticos, princípios físicos, e a constância, a regularidade destes princípios, destas leis, realmente nos fazem encher de admiração pela criação. Notem que uma insignificante mudança nestes parâmetros físicos, nestes princípios matemáticos que regem as leis do universo, poderia levar a uma grande catástrofe. Uma pequena alteração que fosse na lei da gravidade poderia simplesmente provocar a destruição de toda a humanidade. Grandes cientistas como
Isaac Newton perceberam isto e entenderam que esta natureza, esta criação, nos evidencia a existência de um Criador inteligente que planejou tudo isto que existe ao nosso redor. Um dos maiores cientistas da atualidade, o Dr. Francis Collins, que foi diretor do Projeto Genoma, afirmou no seu livro A Linguagem de Deus que a criação exibe um processo ordenado de mecanismos biológicos, de mecanismos físicos, que tornam praticamente impossível esta criação não ter sido planejada de uma maneira inteligente. Ou seja, este cientista, que é um defensor até da teoria da evolução, acredita que por trás de todas as leis biológicas e físicas que existem no nosso universo, houve um Criador e há um Criador inteligente. Ou seja, diferentemente do que se afirma hoje em dia, nós não precisamos interpretar, às vezes, determinadas passagens bíblicas, como no livro de Gênesis, de maneira absolutamente literal, porque a Bíblia não está interessada em descrever de maneira detalhada os mecanismos científicos pelos quais o Criador deu origem ao universo. O objetivo da Bíblia é primariamente espiritual. A questão científica nós devemos deixar para os cientistas. Então, o Dr. Collins, como disse, um defensor do evolucionismo teísta, acredita que o próprio mecanismo de evolução envolvido aqui nas espécies do nosso planeta mostram que, por trás destes mecanismos, existe um Criador absolutamente sábio e inteligente. E ele defende no seu livro que, se houvesse, por exemplo, uma variação insignificante no mecanismo do Big Bang, simplesmente a vida não teria surgido em nosso planeta. Outro grande cientista, Albert Einstein, afirmou: aquilo que é impenetrável para nós existe de fato. Por trás dos segredos da natureza há algo sutil, intangível e inexplicável. A veneração a essa força, que está além de tudo que podemos compreender, é a minha religião. Albert Einstein, talvez o maior gênio da física que já tenha surgido aqui em nosso planeta, admirava a beleza e a racionalidade da criação. Um outro escritor, o engenheiro Mo Gaudat, autor do livro A Fórmula da Felicidade, em um de seus capítulos mostra que a existência de todos os seres vivos e do próprio ser humano teria sido impossível se não houvesse um criador, um projetista que tivesse planejado a criação destes seres. Por quê? Porque a vida, como existe nas nossas células, no nosso corpo humano, a grande variedade de espécies existentes no nosso planeta, são mais de 2 milhões de espécies que existem no nosso planeta, a complexidade envolvida nos órgãos, nos sistemas, nas células, não teria como existir
se fosse simplesmente obra do acaso e de forças cegas atuando de maneira aleatória. Falando numa linguagem matemática bem grosseira, a chance de a vida ter surgido de maneira inteligente aqui na Terra, se fosse por simples casualidade, se fosse por simples aleatoriedade, seria como uma pessoa ganhar na Mega Sena mais de 100 mil vezes. Impossível. Aqui na matemática nós não usamos o termo 100% impossível, mas a probabilidade praticamente tende a zero. Ou seja, estes grandes cientistas mostraram que o universo tem um princípio antrópico. O que significa princípio antrópico? Significa que as leis da natureza, as leis físicas, as leis, os princípios matemáticos envolvidos nos mecanismos existentes no universo, na harmonia que nós vemos na natureza, todos esses princípios apontam para o fato de que o universo parece ter sido projetado, planejado para a existência do ser humano e para a nossa evolução. Em outras palavras, nós, quando estudamos a ciência, estudamos a biologia, nós não podemos deixar de admirar a inteligência, a sabedoria que são revelados nesse processo de criação. A Bíblia nos apresenta a Deus como o sábio arquiteto que projetou o universo e tudo o que nele existe. E o que nós podemos aprender a partir da leitura do Salmo 19? O salmista, que a tradição diz ter sido o rei Davi, que foi rei de Israel mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, nos convida a refletir sobre algumas verdades a partir da natureza. E a primeira reflexão que nós podemos fazer, como o salmista diz aqui, é que a natureza aponta para a transcendência. Ou seja, quando nós admiramos a natureza, nós percebemos que existe algo mais que a simples matéria. Por isso ele diz aqui, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Assim como o salmista, quando nós olhamos para o pôr do sol, quando nós olhamos para a beleza de um jardim, você já visitou, por exemplo, o Jardim Botânico, aqui em São Paulo, ou em alguma outra cidade que tenha esse tipo de recurso? Se você já visitou o Jardim Botânico, se você já participou, por exemplo, de uma exposição de astronomia em que você pôde visualizar através de um telescópio, através de um observatório, a beleza do espaço sideral, do espaço cósmico, não há como não perceber que existe algo transcendente na natureza. Por isso nós podemos exclamar, como diz o Salmo 19, que os céus declaram, proclamam, evidenciam a glória, o esplendor do Criador. E agora eu quero
conversar um pouco com você sobre essa questão do Criador. Você sabe que muitas pessoas, quando falam sobre Deus, acabam discutindo e às vezes acabam até brigando. Como disse Fernando Pessoa, o grande escritor português, as pessoas têm conceitos diferentes de Deus. As pessoas têm visões diferentes de Deus. E às vezes, quando uma pessoa diz, por exemplo, que não acredita em Deus, na verdade não é que ele não acredita em Deus, ele não acredita no modelo de Deus que algumas religiões ensinaram. Às vezes ensinaram de maneira até não oficial. Por exemplo, ainda existe na nossa cultura cristã popular a ideia, que não é bíblica, de que Deus é um indivíduo. E a Bíblia não diz que Deus é um indivíduo. Dizer que Deus é pessoal é muito diferente de dizer que ele é um indivíduo. Ou seja, quando nós falamos de Deus, é muito difícil nós especificarmos exatamente qual é essa imagem de Deus que nós temos. O certo é que se trata de uma realidade transcendente e pessoal com a qual nós podemos nos relacionar de maneira inteligente. Uma das melhores explicações que li sobre Deus, de um teólogo contemporâneo, é de que Deus é suprapessoal. Ele está tão acima da nossa realidade pessoal que nós não temos como defini-lo. Então, muito mais importante do que definir Deus, o que é impossível, é nós admirarmos este Deus, é nós reverenciarmos este Deus, é nós admitirmos que Ele é inteligente, que Ele é sábio e que Ele cuidou de cada detalhe desta nossa natureza que nos abriga de maneira tão acolhedora. O ser humano trata a natureza, às vezes, de maneira muito cruel. Nós, muitas vezes, negligenciamos a natureza. As indústrias poluem este mundo e, muitas vezes, desconsideram a existência de tantas espécies que estão sendo extintas. Isso compromete, inclusive, a nossa saúde. Mas nós não podemos deixar de admirar o equilíbrio, a harmonia existente em nossa criação, em nosso universo. O salmista diz também que dia após dia eles continuam a falar. Noite após noite eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras. Ou seja, a natureza não fala de maneira audível sobre Deus, mas ela demonstra a sua sabedoria, ela demonstra a sua realidade. É como se Deus estivesse estampado em cada obra da natureza. A natureza não precisa falar, ela mostra a existência deste nosso Criador de uma maneira extremamente evidente. O apóstolo Paulo cita este versículo, mais especificamente o versículo 4, para a nação de Israel, dizendo que as pessoas eram indesculpáveis quando rejeitavam a graça de Deus revelada em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo cita este versículo do Salmo 19, dizendo que a mensagem de Deus chegou a toda a terra, as suas palavras até aos confins do mundo. Ou seja, existe aqui um princípio teológico muito importante, que nós desconsideramos se não nos aprofundarmos na análise deste versículo aqui no Salmo 19.
O apóstolo Paulo nos mostra que quando nós olhamos para a criação, olhamos para a natureza e percebemos que esta natureza nos fala de um Criador benevolente, um Criador sábio, quando nós damos ouvidos a esta linguagem que é inaudível, o nosso coração se abre para a revelação de Deus em Jesus Cristo. Este é um ensinamento impressionante da Bíblia. Ou seja, se eu percebo Deus presente na natureza, eu vou me abrir à graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Não há como eu olhar para a natureza, não há como eu contemplar a natureza, não há como eu perceber que a natureza me fala de um Deus suprapessoal, um Deus que quer se relacionar comigo, e ao mesmo tempo eu olhar para Jesus Cristo e dizer: você não vai entrar na minha vida, eu não quero saber de você. Pelo contrário, a revelação de Deus na natureza vai aos poucos preparando o meu coração para receber Cristo em minha vida. A segunda reflexão que nós podemos fazer aqui deste salmo está na beleza da lei moral e espiritual de Deus, que também está estampada no universo. O salmista diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. A nossa vida em sociedade só é possível se nós obedecermos a este princípio da consciência que Deus colocou no coração de cada ser humano. O nosso mundo certamente estaria muito melhor se os seres humanos ouvissem a voz desta lei universal da consciência que o nosso Criador colocou no coração, na mente de cada um de nós. Todos nós sabemos, se ouvirmos o nosso coração, que nós precisamos, que é importante nós amarmos o nosso semelhante, que é importante nós respeitarmos o bem comum. Estes princípios éticos, estes princípios de fraternidade, de solidariedade, fazem parte de uma lei universal que está impregnada, está interiorizada no coração de cada ser humano. E para nós, cristãos, esta lei está personificada de uma maneira suprema na pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 9, diz que Jesus Cristo veio ao mundo e ilumina a todo ser humano. O evangelista não diz que ele ilumina os cristãos. Não ilumina apenas algumas poucas pessoas selecionadas por Deus antes da criação. O evangelista João escreve que o Senhor Jesus Cristo é a luz de Deus para todo ser humano. Porque Jesus Cristo é, de acordo com a perspectiva bíblica, a materialização, a encarnação
da luz de Deus, do caráter de Deus. E Deus, por meio de Jesus Cristo, ilumina o coração, a mente de cada um de nós, para que nós possamos compreender o propósito que o Criador tem para as nossas vidas. Um teólogo contemporâneo disse que há muitos cristãos anônimos, ou seja, pessoas que até não se intitulam cristãs, talvez devido à sua cultura, talvez devido à sua etnia, talvez pessoas que vivam em regiões onde o cristianismo não foi institucionalizado. Mas são cristãos anônimos. Essas pessoas são cristãs anônimas no sentido de que elas vivem no seu dia a dia a realidade da lei de Deus personificada em Jesus Cristo. Porque ele ilumina a todo homem. Ele ilumina todo ser humano. Para nós, esta lei está registrada na Bíblia. E aqui é importante nós fazermos uma observação. Vocês percebem que quando eu começo a leitura bíblica, eu digo assim: assim diz a palavra de Deus. É um costume nosso. Mas é importante que se esclareça o que significa chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Quando nós dizemos isto, nós não estamos querendo dizer que cada palavra da Bíblia foi ditada por Deus a um secretário que simplesmente anotou aquilo que Deus estava ditando. Nós não acreditamos neste tipo de inspiração mecânica das Escrituras, de forma alguma. Deus capacitou pessoas ao longo de cerca de 1500 anos a escreverem, a registrarem as suas experiências com Deus, na linguagem da sua cultura, na linguagem do seu meio. E estas pessoas, então, ao longo de séculos, pessoas de diferentes classes socioeconômicas, de diferentes profissões, foram, ao longo dos séculos, registrando as suas experiências com Deus. E, evidentemente, que estas experiências vão se aprofundando com o passar do tempo e tem em Cristo a sua revelação máxima, suprema. Então, quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, o que nós queremos dizer é que ela é o registro da mensagem que, de uma forma ou outra, Deus permitiu que pessoas que foram por ele inspiradas registrassem as suas experiências de vida na sua própria linguagem cultural. E para nós, a Bíblia, então, é o registro desta mensagem. E tudo que nós lemos na Bíblia, nós devemos sempre comparar com aquilo que Jesus Cristo ensinou e com a maneira pela qual ele agiu. Porque Jesus Cristo, para nós, é a referência máxima de interpretação das Escrituras. Ou seja, quando eu tenho alguma dúvida sobre alguma questão espiritual da Bíblia, eu olho para Jesus Cristo e imagino como ele teria agido naquela situação. E, finalmente, a natureza nos leva a fazer mais uma reflexão. É a nossa total dependência da graça de Deus. Quando o autor deste salmo olhou para a natureza, ele pensou assim: esta natureza é muito perfeita. O Criador que projetou esta natureza é simplesmente
perfeito demais para mim. Eu não tenho como alcançar o padrão de perfeição deste Criador. Quando o autor olhou para a perfeição deste Criador, ele percebeu o quanto ele era falho, o quanto ele errava. E a Bíblia nos fala muito sobre essa questão da nossa imperfeição, das nossas falhas. Quando nós admiramos a beleza da criação e a magnificência do nosso Criador, nós percebemos o quanto nós somos falhos. Isso não é motivo para nós nos condenarmos, para nós nos depreciarmos, para nós nos desqualificarmos. Isso só leva a uma atitude de culpa patológica que nos paralisa. Pelo contrário, o convite do salmista, assim como aparece esse convite em muitas outras passagens da Bíblia, é para nós percebermos o quanto nós somos falhos, mas percebermos que este Criador quer nos ajudar a crescer. Este Criador quer ter comunhão com você e comigo. Ele tem prazer na nossa comunhão. Ou você imagina que este arquiteto fantástico projetou todo este universo maravilhoso para nos deixar e nos abandonar para sempre? Você acha que isso seria uma atitude inteligente por parte deste arquiteto? Você pode imaginar um artista, um pintor, que pinta um quadro como Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa e simplesmente depois pegar o quadro e jogar no meio da rua? É óbvio que não. Este arquiteto, este tremendo artista, que nós chamamos de Deus, criou o mundo porque ele tem prazer em se relacionar com você e comigo. Ele quer o melhor para nós. E ele nos mostra que nós precisamos da ajuda dele para nós crescermos espiritualmente, para crescermos em conhecimento e em graça. Por isso o salmista diz assim: quem é capaz de distinguir os próprios erros? Depois ele diz: livra teu servo dos pecados intencionais. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Quando ele contemplou a natureza, ele ficou tão possuído de admiração por parte deste Criador, que ele simplesmente disse assim: eu sou falho, Criador, me ajuda a corrigir os erros que eu cometo todos os dias, e que os meus pensamentos, que as minhas palavras, que as minhas atitudes sejam agradáveis a ti. Que poema belíssimo esse Salmo 19. Que nós possamos, à semelhança do autor deste salmo, perceber que a natureza que nos envolve fala de um Criador inteligente, que tem um propósito, um plano para a sua vida e para a minha vida. Tem um plano, um propósito para as nações que estão aqui na Terra. Por isso precisamos ser responsáveis. Precisamos ouvir a voz da lei universal, da consciência, da ética em nossos corações. É importante nós dedicarmos uma parte dos nossos dias para orarmos a este nosso Criador,
para lermos na Bíblia o que ele tem a nos dizer de uma maneira mais específica. E é importante nós reconhecermos o quanto nós somos dependentes da graça e da ajuda deste nosso Deus. Por isso ele providenciou para nós um grande amigo, um grande professor, que é Jesus Cristo, que por meio do Espírito Santo habita em nós, para que possamos ouvir a sua voz, que nos orienta, que nos fortalece e nos encoraja, especialmente nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E eu encerro esta reflexão com um trecho escrito pelo grande poeta Fernando Pessoa em seu poema Prece. Senhor, dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém. Uma excelente semana para você.